Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou trazendo o protótipo de Revenge Football Cards. Revenge Football Cards é um jogo que foi publicado pelo Ronald Halliday e, como o nome diz, é um jogo sobre futebol. É um jogo que eu conheci lá no Diversão Offline, eu conheci o autor, e daí eu fiz questão de pegar um dos protótipos que ele tinha, justamente para trazer aqui. Ele já lançou o jogo com publicação própria em 2016, e é um jogo bem interessante. Eu espero realmente que em breve a gente consiga ver ele em alguma editora por aí. Tá bom? E como é que funciona? Basicamente você tem 2 decks de cartas, cada um é um time, e você vai alternando, baixando cartas lá, tentando fazer o gol no vizinho. E como é que a gente vai fazer isso, a gente vai ver agora. Bom, em Revanche, o que a gente vai ter aqui, na verdade, é praticamente só carta e tem esses 3 dados aqui, ok? Esses 3 dados a gente não vai usar ainda, para primeira divisão. Eu vou começar explicando como é que é a terceira divisão. Bom, a gente tem 2 cartas aqui, vermelha e amarela. Essas 2 cartas aqui a gente também não vai usar na versão básica, que é a terceira divisão, ok? Então também vamos deixar, por enquanto, lá de lado, ok? A gente não vai usar isso ainda. E aí, o que acontece é que você tem 2 baralhos, um baralho azul e um baralho vermelho. E o que tem no baralho é o seguinte: você tem as cartas de 1 a 15, 4 vezes cada. Então é um baralho de 60 cartas que contém as cartas de 1 até 15, 4 vezes cada uma. 1 é o goleiro e 10, aqui está o 10, é o craque do time, ok? E o que você vai fazer é, cada jogador vai pegar o seu baralho, ou seja, todas as cartas vermelhas e todas as cartas azuis, e vai embaralhar elas, ok? Uma vez embaralhado, cada jogador vai comprar 11 cartas, ok? Então, cada jogador vai ter 11 cartas na mão, que é o time dele, ok? O jogador vai naturalmente poder olhar quais cartas ele tem, ok? E aí a gente decide um jogador inicial. Você pode decidir um jogador inicial do jeito que você quiser. Eu, por exemplo, uso um aplicativo para definir um jogador inicial, ok? Independente disso, define-se um jogador inicial, que é quem vai dar o pontapé inicial no jogo. Bom, definido o jogador inicial, o que ele vai fazer é, dessa mão dele, que só ele sabe o que tem, ele vai pegar e baixar uma carta. Uma carta qualquer, com uma exceção. O primeiro lance do jogo, você não pode usar nem a carta 1, que é o goleiro, nem a carta 10, que é o craque. Ok? Então ele poderia começar, por exemplo, com essa carta, baixando essa carta 13 aqui no jogo. Ok? O que o defensor vai fazer é, ele vai olhar as cartas de mão que ele tem e o que ele vai tentar é baixar uma carta de mesmo valor. Se ele tiver e quiser fazer isso, o que acontece é que ele vai pegar e baixar, por exemplo, um 13 em cima. Se ele conseguiu equalizar os valores, ou seja, baixar uma carta de mesmo valor, significa que ele conseguiu um cruzamento. Bom, quando você faz o cruzamento, você cruzou para a área para fazer um gol. Aí o defensor tem uma opção. Ele vai poder imediatamente, se ele tiver, baixar um goleiro. Se ele baixar um goleiro, ele acabou de anular aquele lançamento, o goleiro foi lá e pegou a bola, ok? E aí a partida continua com ele baixando uma nova carta. Agora, digamos que ele não tivesse ou não quisesse jogar o goleiro, ok? O que acontece é que ele baixaria qualquer outra carta. Por exemplo, ele poderia baixar este 15 e aí correr um risco. Porque se o atacante, o jogador que tinha o cruzamento, conseguir igualar logo após o cruzamento a jogada do oponente, imediatamente ele faz um gol. Fez um gol, como é que a gente marca? A gente vai pegar estas cartas aqui e deixar viradinhas aqui do lado, mostrando que esse jogador tem um gol. Quem tomou o gol é quem parte jogando, ou seja, esse jogador teria o lance de bola novamente, ele começa baixando a primeira carta. Aí existe mais um lance importante. Se ele baixou um 1, se ele baixou, por exemplo, aqui, ele, em vez de baixar o 15, ele tivesse baixado o goleiro, ou seja, ele teria defendido. Bom, quando ele defende, não importa, vamos pegar aqui um goleiro aqui só para explicar, se ele baixou um goleiro, ou seja, ele pegou e eliminou um ataque do oponente, um cruzamento do oponente, o oponente não pode jogar um goleiro em cima de um goleiro para tentar um novo cruzamento. O goleiro em cima de goleiro não dá um novo cruzamento. Então, se ele tivesse um goleiro na mão, seria muito melhor ele guardar para uma tentativa de cruzamento do oponente, do jogador vermelho. E tem mais um detalhe. Independente da carta que foi jogado, digamos que o nosso colega aqui tivesse começado com a carta 3. Muito bem.
A carta 3 ele não tem, ele vai poder jogar qualquer carta. Então, por exemplo, ele baixou daí a carta 4. Lembrando que essas cartas aqui só estão abertas para facilitar o exemplo. Cada jogador mantém isso na sua mão, escondido. Ok, carta 4, não houve cruzamento. Agora, o jogador pode baixar daí uma carta 10. Se ele baixou uma carta 10, que é o craque, não importa a carta que tem embaixo, o craque imediatamente cria um cruzamento. E aí, o oponente ou joga um goleiro para imediatamente defender, ou baixa uma carta qualquer, arriscando que daí o atacante, o jogador que tem o cruzamento, faça um gol. A gente joga utilizando todas as 11 cartas da mão. Assim que acabar essas 11 cartas, acabou o primeiro tempo. As cartas que sobraram aqui e que porventura não tenham virado gol no finalzinho do jogo, a gente descarta. Cada jogador compra novamente 11 cartas e a gente vai para o segundo tempo. A gente joga de novo e no final vê quem tem mais gol. Quem tem mais gol ganha a partida de terceira divisão. Simples assim. Só existe um único detalhe. Digamos que acabou, já terminei de jogar aqui, já usei todas as minhas cartas de mão, só excetuando o 10. O 10 estava aqui na minha mão. O jogador aqui baixa um 4 da mão dele, ok? Aí eu pego e, poxa, olha, com um 10 consegui um cruzamento. Só que ninguém mais tem carta na mão. Se ninguém mais tem carta na mão, o juiz dá um acréscimo. No acréscimo, cada jogador vai comprar 2 cartas, apenas 2 cartas, e vão jogar apenas uma dessas 2 cartas, apenas para completar aquele lance. Então daí, por exemplo, esse jogador baixaria o 2, e esse jogador aqui veria se tem alguma carta igual. Não tem, mas beleza, o lance acabou. Se for igual, ele conseguiu fazer um gol. Então você faz essa pequena prorrogação no caso de o último lance, ou seja, a última carta ter sido um cruzamento. Bom, e se terminou em empate e você não quer que termine em empate? Aí tem a disputa de pênaltis. O que você vai fazer é, você vai pegar 3 goleiros, 1, 2, 3 goleiros, você vai procurar no teu baralho 3 goleiros, ok? E mais 7 cartas quaisquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? E o meu oponente vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai pegar 3 goleiros e mais 7 cartas quaisquer. Cada jogador vai pegar essas cartas. E aí não importa se ele vai simplesmente embaralhar e botar na mesa ou se ele vai colocar na mesa de uma ordem qualquer. O que ele vai fazer é, ele vai pegar e colocar 5 e 5. 2 colunas de 5 cartas cada. Aí o que acontece é o seguinte. Cada jogador, na disputa de pênaltis, vai escolher do oponente uma carta. Então, por exemplo, o vermelho vai pegar e escolher essa carta aqui. A gente vai abrir a carta e, se for um número qualquer que não seja o goleiro, foi gol. Um gol. Aê! Aí é vez dele. Ele aponta uma carta qualquer e foi gol. Ah! Mesma coisa para cá, uma carta qualquer, foi gol. Aponta uma carta para cá, vira, opa, abriu um goleiro. Se abriu um goleiro, o goleiro defendeu, não foi gol. A gente vai fazer isso até abrirem 5 cartas de cada lado. Se abrir 5 cartas de cada lado e tiver alguém ganhando, ele ganhou a disputa de pênaltis. Se não, se tiver empatado, digamos que depois da quinta rodada, então digamos que, por exemplo, ter aqui 4 gols, cada um revelou conseguiu revelar um goleiro, ou seja, até empate. A partir da quinta carta, sexta carta em diante, quem fizer primeiro, só tem que o outro não fazer. Ou seja, o primeiro que desempatar, ganha. Ok? Maravilha! Isso são todas as regras da terceira divisão. Na segunda divisão, você vai jogar exatamente da mesma forma. Porém, com uma coisa a mais, que é o banco de reservas. Como da outra vez, cada jogador vai comprar suas 11 cartas, só que além disso, cada jogador vai ter 6 jogadores no banco de reservas. Os jogadores do banco de reservas, você vai pegar as próximas 6 cartas abertas e deixar aqui, que é o teu banco de reservas. Da mesma forma, o outro jogador vai fazer a mesma coisa. E a partida funciona exatamente da mesma forma. Só que tem uma coisa. A qualquer momento, na hora de baixar uma carta, o jogador, ao invés de baixar uma das cartas que ele tem na mão, ele pode, ao invés de pegar uma carta daqui, ele pode pegar qualquer carta que ele queira e trocar por uma carta
do banco de reservas. Ele deixa a carta dele fechada, sem mostrar para ninguém qual é a carta, e pega do banco de reservas e coloca em jogo. Isso quer dizer que ele tem 6 cartas aqui, as quais ele vai poder utilizar. Só que elas estão abertas. O oponente sabe exatamente quais são os jogadores que estão no banco, ok? E tem mais uma limitação. Você não pode substituir mais do que 3 vezes na partida inteira, incluindo primeiro, segundo tempo. E mais um detalhe. Se você quiser, a qualquer momento, você também pode fazer uma substituição para a tua mão, ok? Você pode pegar, por exemplo, olha, vou pegar essa minha carta aqui, eu vou colocar, por exemplo, aqui no lugar do 6 e vou trazer esse 6 para minha mão, ok? Eu não preciso substituir para ser jogada imediatamente. Eu posso substituir para trazer ela para minha mão. Por que eu faria isso? Talvez porque eu conte que ele não está prestando atenção e vai esquecer qual era a carta. Ou talvez por algum outro motivo que você tenha. Não importa, você pode substituir para trazer para a tua mão, ok? E isso é a segunda divisão. Fora isso, funciona exatamente como a primeira divisão. E aí a gente vem para a terceira divisão. A terceira divisão funciona exatamente da mesma forma que a segunda divisão, ou seja, banco de reservas e tudo que a primeira divisão tem. Só que, além disso, a gente vai ter esses dados aqui e a gente vai ter os cartões vermelho e amarelo. Bom, esses cartões aqui, eles ficam fora do jogo, inicialmente eles ficam lá no canto, eles não estão ainda em jogo. E como é que funciona o jogo? O jogo funciona também da mesma forma. O jogador abriu aqui e o outro jogador baixa uma carta. Se for o mesmo valor, ele deu um cruzamento. Só que o jogador que cruzou, imediatamente vai sempre pegar os 3 dados e jogar eles. Enquanto você tiver símbolos distintos nos dados, nada acontece, a partida prossegue e o jogador daí vai poder tentar finalizar o gol através do cruzamento. Porém, sempre que houver 2 símbolos ou 3 iguais, acontece alguma coisa, a partida é interrompida por algum motivo, ok? As amarelas são ruins para quem cruzou, ou seja, para o atacante, e as verdes são boas, as faces verdes são boas para o atacante. Então vamos começar. Primeiro essa aqui, 2 bandeirolas, significa que o árbitro de linha viu que era um impedimento. Então, houve o cruzamento, mas ele está invalidado, a partida prossegue, esse cruzamento não pode virar imediatamente um gol, você vai ter que tentar um novo cruzamento. Se aparecer 2 cartões amarelos, bom, você ganha um cartão amarelo. O cartão amarelo você vai deixar, por exemplo, digamos que aqui o azul que tenha cruzado, ele vai deixar aqui junto das cartas dele. Se ele ganhar um segundo cartão amarelo, o cartão amarelo vira um cartão vermelho, que é o que eu vou falar agora. Tá aqui, você pode, em vez do cartão amarelo, ganhar direto um cartão vermelho, tá bom? E na pior das hipóteses, você pode inclusive estar com um cartão amarelo, ganhar imediatamente um cartão vermelho, e aí o cartão amarelo permanece, como numa partida de futebol normal. Beleza. Quando você ganha um cartão amarelo, primeiro que o teu lance já não é mais válido, você não pode fazer gol, assim como no impedimento. Agora, o cartão vermelho é pior. O cartão vermelho é o seguinte, você vai ter que pegar das suas cartas de mão e escolher um número. E esse número está expulso do teu baralho. Então, por exemplo, eu posso pegar e dizer o seguinte, olha, poxa, eu vou expulsar o número 2. Aí o que eu vou fazer? Se eu expulsei o 2, eu vou pegar todas as cartas 2 que tinha na minha mão e todas as cartas 2 que tinha no meu banco de reservas e eu deixo elas aqui junto do cartão vermelho para mostrar que essas cartas foram expulsas de jogo. Isso significa que pelo resto da partida, inclusive se o cartão vermelho aconteceu com o 2 no início da partida, você não vai poder olhar o que vem aqui para o segundo tempo. Você vai acontecer aqui durante toda a partida. Eu não vou poder mais utilizar nenhum 2. Ok, só que isso significa que eu fiquei com menos cartas na mão. Aí o que vai acontecer é que você tem que comprar cartas adicionais para compensar as que você descartou da mão, não do banco de reservas. Como eu baixei um único 2 da mão, eu compro uma carta a mais para completar. Poxa vida, me veio outro 2. Fora, não posso usar. E eu continuo comprando até que venha uma carta que não é 2. Da mesma forma, quando você comprar as 11 cartas para o segundo tempo, qualquer 2 que venha é jogado fora e você vai completar ela, porque você escolheu 2. Se você escolheu outro número, assim por diante, você vai descartando. Cada cartão vermelho você tem que descartar uma carta nova que vai ser inutilizada para o resto do jogo. Como eu já falei, 2 cartões amarelos viram um cartão vermelho. Muito bem, agora vamos para as coisas melhores para o atacante.
Se aparecerem duas bolinhas, isso é um lance livre. Ok? Não é um pênalti, é um lance livre. O juiz parou a partida e você vai fazer um lance livre. Aí, o que acontece é que o defensor, a gente imediatamente para, o defensor vai baixar uma carta fechada e o atacante também vai baixar uma carta fechada. E aí, o defensor primeiro mostra qual é a carta dele. E depois o atacante revela a carta dele. E aí pode acontecer algumas coisas, ok? A primeira coisa que pode acontecer é o seguinte. Digamos que a carta que o defensor tenha baixado é um goleiro. Se isso aconteceu, não importa mais nada, não importa essa carta aqui, o goleiro defendeu o lance livre. Se o defensor jogou qualquer outra carta que não tenha sido um goleiro, aí, se ele tiver usado o craque, imediatamente é gol. Agora, se o atacante, o defensor não baixou um goleiro e o atacante não baixou o craque, aí o que a gente vai olhar é qual é a carta que estava mais próxima do número que gerou o cruzamento. Se o ataque revelou um número mais próximo do que gerou o cruzamento, ele fez o gol. Se a defesa revelou um número mais próximo ou tão próximo quanto o ataque, ou seja, o mesmo número, aí a defesa consegue desviar o lance. Ok? Maravilha! Vamos continuar para um escanteio. Se aparecerem duas ou mais faces dessa aqui, é um escanteio. O escanteio, da mesma forma, o defensor vai baixar uma carta e o atacante vai pegar e baixar uma carta. E aí, o defensor abre a carta, o atacante abre a carta. Se o defensor baixou ou uma carta, um goleiro, ou uma carta 15, que é a zaga, o escanteio automaticamente foi desviado, ok? Automaticamente foi desviado, nada acontece. Agora, se o defensor não baixou isso, baixou uma carta qualquer, aí o atacante ele tem que ter baixado uma carta simplesmente maior do que a carta da defesa. E aí é gol. Ok? Então, se, por exemplo, o atacante tivesse baixado, por exemplo, nesse exemplo aqui, que o defesa baixou um 9, o atacante tivesse baixado um 12, o 12 maior que o 9, gol aqui. Por último, 2 pontinhos, é pênalti. O pênalti é exatamente igual ao lance livre. Porém, a primeira coisa que a gente vai olhar é se o atacante baixou o craque. Se o atacante baixou o craque, não importa o que a defesa tenha baixado, é gol. Aí, se o atacante não baixou o craque, aí a gente vai olhar o que a defesa baixou. Se a defesa baixou um goleiro, não é gol. Agora, se o ataque não jogou o craque e a defesa não jogou o goleiro, aí a gente vai ter que olhar. Se as duas cartas forem iguais, a defesa se deu bem, defendeu o gol, espalmou para fora. Agora, se não forem iguais, como nesse exemplo, 12 e 9, o ataque faz o gol. Ou seja, pênalti é mais difícil de defender, obviamente, do que um lance livre. Então a defesa tem que ter ou goleiro ou baixado exatamente a mesma carta que o ataque. E se o ataque baixar o craque, é gol automaticamente. No joguinho, ainda tem mais algumas variantes, tipo, em vez de você jogar com 3 dados, você jogar só com 2 dados. Então tem uma série de variantezinhas que você pode acrescentar. É um jogo bem interessante, bem divertido, uma proposta bem legal, rápida de você jogar, e você consegue inclusive fazer chaves. Se você estiver jogando com mais... É para 2 jogadores, mas como uma partida dura 10 minutos, nem isso. Você pode pegar e, se você estiver em 4 jogadores, fazer 2 chaves e ver quem que tira, quem que ganha no final. Você pode fazer por pontos, do jeito que você quiser. Então dá para fazer liga para jogar com mais pessoas. Como eu falei, um jogo bem interessante, bem divertido. Eu realmente espero que em breve eu veja ele em alguma editora por aí. Eu vou aproveitar e colocar na descrição do vídeo o link para a página no Facebook do Revanche, a página oficial do jogo no Facebook, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se gostaram, não deixem de curtir ele. E se inscrevam aí no canal para não perder vídeos que a gente tem postado regularmente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!
Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixe de curtir ele e se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também deem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!